virtuosa, que é o nome desse ponto, né? Mulheres virtuosas. O que são mulheres virtuosas? São mulheres que escolhem o bem, são mulheres que têm valores bons e que querem transformar isso em atos também bons, né? Então, eu quero ser uma mulher virtuosa, você também quer ser? De verdade, verdadeira? Então tá bom. Sabe que o Senhor ele colocava no meu coração, quando eu estava rezando por vocês aqui, de que Ele estava tocando em muitos medos, muitos medos. Eu estava lá atrás dele rezando e o Senhor me falava de medo. Medo, eu falei, mas medo? Que medo? E ele falava assim para mim, medo de ser mulher. Aí eu falei, medo de ser mulher? Que coisa estranha, muito medo de ser mulher. E ele falou assim para mim, olha para essas mulheres. Aí eu olhei para todas as mulheres, né? Fui olhando, fui observando. Ele falou assim, a maioria das mulheres que estão aqui são mulheres experientes na vida. São mulheres já que são mais maduras, são mulheres que já têm filhos, adultos, netos, bisnetos, mulheres que já sofreram na vida bastante, mulheres que estão passando por situações difíceis dentro do seu matrimônio, dentro da sua vida profissional, né? Mulheres que têm medo de ser mulher. Por quê? Eu falava, mas Jesus, como assim, né? Tá, eu vi que são experientes, são mulheres maduras, são mulheres vividas, mas medo de ser mulher. E o Senhor falava no meu coração. Nós vamos nessa primeira partilha falar um pouquinho sobre Esther, né? E aí o Senhor falava no meu coração assim, de que como que a gente vence os medos que nós temos. De maneira especial as mulheres. Nós vencemos os medos que nós temos abraçando aquilo que nós somos. Não tem como eu vencer o medo, não tem como eu vencer uma situação que para mim é difícil, é complicada, não tem como eu encarar a vida se eu não olhar para dentro de mim, se eu não buscar dentro de mim essa força interior que existe dentro de uma mulher. Não sei se você sabe, mas em você existe uma força, você sabia? Mas diante de tantos acontecimentos da vida, o que acontece conosco? A gente enfraquece, a gente tem medo, a gente acha que nós não somos incapazes, nós somos incapazes, a gente acha que nós não vamos conseguir vencer, a gente acha que nós não vamos conseguir ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa ministra dentro da igreja. A gente acha que nós não conseguimos nada, não é verdade? Não sei se vocês são assim, mas eu sou assim. Quem olha para mim e fala, nossa, a Fabiana ela tem uma força, a Fabiana tem. Não. Gente, é só capa. Porque no fundo, eu também sou frágil, eu também sou sensível, eu também tenho medo, eu tenho insegurança, eu choro muito, choro mesmo. Não sei se você chora. Você chora? Quem aqui não chora? Não gosta de chorar? Não. Tem alguém que não gosta de chorar? A senhora não consegue chorar? A senhora do dono? Então hoje a gente vai pedir o dom das lágrimas para a senhora chorar. Tá bom? Para se libertar. Isso mesmo. Tem que destravar alguma coisa aí dentro da senhora para a senhora chorar. A senhora tem um coração duro? A senhora fala? Dona Carmen, então. Entendi. Isso mesmo. Mas, então, eu olhando para a minha vida, eu falava, puxa vida, e quantas vezes, em quantas situações, eu olho para a minha vida e para a minha história e falo, puxa vida, nossa, mas que medo disso aqui. Como que eu faço para sair dessa situação? Como que eu faço para resolver esse problema? Como que eu faço para poder sobreviver a esse turbilhão de acontecimentos que estão ao meu redor? E aí eu lembrei da história de Esther, né? Coincidentemente, né? Eu vou ler um trechinho só da oração de Esther, que fala assim, quem tiver com a Bíblia aí, está lá em Esther 4, no capítulo 14. 14 não, desculpa. Deixa eu ver, Esther 4, no versículo 18. Ó Deus, cuja força a tua vence, ouve a voz dos desesperados,
tirai-nos da mão dos malfeitores e a mim livrai-me do medo. Então, quem era a rainha Esther? A Esther, quando ela fez essa oração, ela estava desesperada. Por que desesperada? Porque a rainha Esther, antes dela ser rainha, era só uma judia comum. Era uma mulher comum que era cuidada pelo seu primo, que era o seu padrasto. E aí, por outro lado, tinha o rei. E o rei queria, ela tinha sua esposa, e o rei queria que essa esposa estivesse com ele em um evento. E ela simplesmente não quis. E naquela época, as mulheres elas precisavam obedecer a ordem do rei. Tinha que obedecer a ordem do rei. E ela não quis estar com ele. Automaticamente, o que o rei fez? Desprezou essa mulher, colocou essa mulher para correr, e aí convocou todas as mulheres bem-afeituosas, bonitas, para que ele pudesse escolher uma nova rainha. Nesse contexto, escolheu Esther. Esther estava no meio dessas mulheres ali, meio que disfarçada. Por quê? Porque ela era judia, então ela não poderia estar lá. Só que, por outro lado, o que acontecia? O reinado da Pérsia estava acuando os hebreus, os judeus. Queriam destruir os judeus, matar os judeus. Então, sentiu, esse primo de Esther fez o quê? Não, você vai lá, você vai entrar no meio de tudo isso, você vai se comportar como elas, para quê? Para que você consiga este lugar de rainha. Se você for lá, você vai conseguir. Então ele incentivava. Esther sempre foi medrosa, com medo de ocupar o seu lugar, com medo de estar lá, mas esse primo empurrava ela, impulsionava a Esther estar naquele lugar. E o que aconteceu? Ela foi escolhida. Esther foi uma mulher escolhida para ser a rainha. Aquela que ninguém acreditava. Não sei se você é assim. Se você já passou em alguma situação na sua vida onde as pessoas olhavam para você e falavam: ela não. Vai ser qualquer uma, menos ela. Qualquer mãe vai ter educar bem o seu filho, menos ela. Qualquer mulher vai ser boa esposa, mas ela, jamais. Não sei se vocês já passaram por situações na sua vida aonde as pessoas te desprezaram, aonde as pessoas não acreditaram em você, aonde as pessoas olhavam para você e falavam: você é nada. Esther também passou por isso. Esther também passou por essa situação onde ela era desacreditada. Mas teve uma pessoa no meio de tudo isso que olhava para ela e enxergava nela algo que ninguém via e impulsionava a Esther a estar no lugar aonde era o plano de Deus para a vida dela. Às vezes a gente precisa de alguém assim na nossa vida, porque é muito difícil estar sozinho, não é? Não é bom? Quem de nós não tem uma pessoa ao nosso lado que vai lá e fala: não, meu irmão, vai. Não, vai dar certo. Vai, recomeça. Vai, eu acredito em você. Vai, perdoa e segue. Vai, caminha, luta, se esforça, não deu por aqui, vai por ali. Né? O fato de nós estarmos, por exemplo, vivendo em comunidade, estarmos dentro da igreja, esse é um dos alicerces. Porque eu não sei você, mas eu, por exemplo, eu entrei na igreja, eu tinha 14, 13 anos de idade. Por quê? Por uma situação onde eu era uma filha muito difícil e minha mãe queria que eu entrasse no caminho do bem. Então me enfiou dentro da igreja. Lá eu encontrei pessoas que me ajudaram e que me ajudam a permanecer dentro da igreja até hoje. Isso já tem 35 anos que eu estou dentro da igreja. E quantas pessoas passaram pela minha vida que me impulsionaram, que falaram: não, Fabiana, vai, tá difícil, mas vai, tá dolorido, mas vai. Né? Quantas e quantas pessoas? E assim é conosco, e assim foi com Esther. Então Deus tinha um plano na vida dessa mulher. E qual era o plano? Ser a rainha da Pérsia. E colocou essa mulher lá, ela foi eleita e essa mulher ficou lá. Porém, o rei era extremamente bravo, extremamente autoritário e só podia chegar perto do rei se tivesse uma autorização, senão não conseguia chegar perto do rei. Por outro lado, o seu primo preocupado porque um dos servos desse rei queria destruir os judeus, acabar com os judeus. Então assim, a única chance de não ser destruída aquela terra era se Esther intervisse. Mas Esther ela tinha muito medo, mas Esther ela tinha fraqueza, mas Esther ela não acreditava naquilo que ela tinha como uma força natural, uma virtude natural. Mas ela tinha algo que os outros não tinham. Ela tinha fé. Ela tinha esperança.
ela tinha sua espiritualidade extremamente aguçada. Ela acreditava de que aquilo que ela não conseguia fazer, Deus faria por ela. Deus a capacitaria, Deus a ajudaria. Então o que Esther fez? Ela reuniu o povo judeu e falou para aquelas pessoas: rezem, vamos rezar e jejuar por 3 dias, que nós vamos vencer a batalha. Então Esther, ela acreditava de que a força dela não estava nela. Eu não sei você, mas nós mulheres, nós temos um costume de abraçar o mundo, né? Nós queremos lavar, passar, cozinhar, namorar, limpar a igreja, interceder, carpicar, pintar casa, a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? E cansa, não cansa? Cansa e cansa muito, não é? Esther também cansava. Esther também cansou. Esther, provavelmente, até ela chegar a este ponto de parar e ter a coragem de falar para aquele rei, de se aproximar do rei sem autorização, ela com certeza tentou outras formas, outros meios de resolver as coisas com as suas próprias forças. E aí eu pergunto para você: quantas vezes na sua casa, na sua vida particular, você tentou resolver as coisas e as coisas não aconteceram do jeito que você quis e você se frustrou? E a gente se frustra tanto que chega uma hora que eu fico com medo. Medo de dar passos. Medo de não saber para onde eu devo ir. Medo de ter atitudes. Medo de esperar. Medo de escolher. E o medo nos paralisa. E aí a gente olha para a nossa realidade e fala assim: para que eu vou ter? Eu não posso ser eu. Porque se eu for uma mulher que vai parar do ativismo, que vai diminuir, que vai colocar a vida em oração, ofertar a vida para Deus, esperar em Deus uma resposta para a sua necessidade, eu vou ser menosprezada. Porque afinal de contas, a mulher tem que ser forte. A mulher tem que ser? De novo, a mulher tem que ser? Isso é o que o mundo diz sobre nós. As mulheres, elas não podem respirar, elas não podem ser femininas, elas não podem descansar, elas não podem ser mães, elas não podem ser dóceis, elas não podem ser gentis. Daqui a pouco, e a gente nem pode, muitas, né? Nem rapar o pelo do braço, mas pode, né? Então a mulher não pode ser mulher. E aí o Senhor colocava no meu coração e confirma isso. Nós, diante da realidade que nós estamos vivendo, nós estamos perdendo a essência feminina. Fabiana, mas o que é essência feminina? Hoje, dentro deste contexto, essência feminina é aquilo que o Senhor criou para ser você. A sua essência é aquilo que você é, mulher. Nós precisamos amar aquilo que nós somos, mulher. Amar o meu corpo, amar o meu estilo, amar o meu cabelo, amar o meu jeito de falar, a minha voz, o som da minha voz, amar a minha sexualidade, amar até as rugas que estão aparecendo no meu rosto. Às vezes nós ficamos escravos daquilo que está fora de nós e não olhamos para dentro. Esther, ela teve a vida dela alcançada por Deus, por quê? Porque Esther era uma mulher muito bonita, só que a beleza de Esther começava dentro dela, porque ela sabia que aquilo que era valioso era o que estava dentro, não o que estava fora. E hoje nós somos perseguidas e por nós mesmos, gente. Eu não estou falando aqui apenas da sociedade, não. Nosso maior inimigo somos nós. Se eu falar para você agora, pega o espelho aí na sua bolsa ou o seu celular e olha para você, o que você vê? O que você está enxergando em você? Então nós fugimos daquilo que nós somos, nós criamos cascas, temos medo daquilo que nós estamos olhando, inclusive a aparência física que o Senhor coloca no meu coração, que está tocando muitos corações de mulheres que não gostam daquilo que vê. Mulheres que não gostam da sua aparência, mulheres que se acham feias, mulheres que já cansaram, esticaram o cabelo, alisaram o cabelo, fez até um negócio para esticar, passa batom, passa blush, passa tudo, mas olha no espelho e não gosta daquilo que vê. Isso está te causando medo. Por quê? Porque nós fomos conduzidas pelo mundo e até pelas nossas próprias opiniões de que nós queremos ser eternamente jovens, eternamente com a cara esticadinha, com o cabelo arrumadinho, eternamente
mulher que cuida, a mulher que ama, a mulher que reza, a mulher que acolhe, a mulher que abraça os filhos, a mulher que não tem medo da maternidade. Porque não adianta, por mais que eu e você queiramos correr daquilo que nós somos, nós não vamos conseguir. Dentro de nós existe uma alma que grita por Deus. Existe uma alma, um buraco dentro de você que grita por Deus e grita para ser aquilo que eu e você nascemos para ser. Então não adianta você fugir de você, minha irmã. Fala para o senhor que está do lado do senhor, não adianta, você não vai conseguir fugir de você. Fala para ela. Não adianta. Fala, não adianta. Pode passar um ano, 2, 10. Você não foge de você. Amém? Amém. Não tem como fugir de você. Não adianta. Então, assim, como que eu vou lidar com isso, Fabiano? Porque isso para mim é tão difícil. E aí o Senhor hoje, logo nessa primeira partida, o Senhor vem falar para mim e para você. Em nome de Jesus, caia por terra todo o medo que você tem de ser você. Caia por terra todo o medo de você olhar no espelho e não gostar daquilo que você está vendo, porque a sua beleza não está na sua aparência, minha irmã. Ela ajuda, mas ela não é o essencial, porque você não nasceu para ser eterna, para ser uma estátua, onde nada vai mudar 5, 10, 15, 100 anos, não vai. E Esther, ela encontrou aquilo que era mais valioso, e por ela parar de olhar apenas para a sua aparência física e olhar para aquilo que o Espírito Santo colocava no seu coração, aquilo que Deus falava dentro dela, e fazer aquilo que ela tinha que fazer. Esther entendeu que ela tinha uma missão que era o quê? Salvar o povo. Ela tinha um povo que ela precisava salvar. Ela encarou com coragem o rei. Ela com medo e tudo, porque a oração dela é: Senhor, ela finaliza, tira o meu medo. Estou desesperada, apavorada, preocupada, chateada. Eu não sei como se dará essas coisas. Eu não sei aonde nós vamos chegar com tudo isso. Mas, Senhor, tira de mim este medo. Medo de encarar a realidade. Minha irmã, qual é a realidade que você precisa encarar hoje? Qual é a realidade? Cada uma de nós trazemos aqui em nossas mãos nesse dia algo que você precisa encarar. Uma dificuldade que você precisa encarar. Uma dor que você precisa encarar. Uma preocupação, uma mágoa, um medo, uma frustração. Eu não sei qual é a sua realidade. Mas hoje o Senhor vem falar para mim e para você. Apresente para mim. Encare a sua realidade. Não fuja de você em nome de Jesus. Não fuja disso, dessa situação que está nas suas mãos. Não fuja. Mas entregue a Deus. A Esther fez assim. Esther, ela entendeu que ela estava com aquele bolo quente na mão e falava: e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Está nas minhas mãos defender aquele povo. Está nas minhas mãos proteger aquele povo. Mas, Senhor, eu não sei o que fazer. Com as minhas forças eu não sei. E aí ela encontrou o verdadeiro sentido da sua vida e da sua existência em Deus. Mulher, os medos que você precisa vencer, as lutas que você precisa vencer contra você mesma, só será possível quando nós decidimos entregar as coisas na mão de Deus e parar de reter para nós. Você não vai conseguir resolver os seus problemas sozinhos, amém? Você acredita nisso? Porque nós temos mania de carregar as coisas conosco como se fosse uma mala sem alça que eu só penduro nas minhas costas e vou embora, achando que nós vamos resolver o problema da humanidade. E assim, nós não vamos resolver o problema da humanidade. E essa humanidade não é nem o mundo todo, hein? É aquela pessoa que está do seu lado. Sabe aquele problema lá? Sabe aquela família difícil? Sabe aquele chefe tal, aquele marido tal, aquele filho tal? Então assim, não vai ser assim. É este o problema, porque não está em nossas mãos. Esther, ela vem nos ensinar com a sua vida de que a coragem, a determinação, a força que ela tinha vinha do céu. E ela se
se submetia à vontade de Deus, ela se submetia àquilo que Deus tinha para a vida dela, não aquilo que ela queria fazer. Ela fazia aquilo que Deus queria que ela fizesse, porque era muito mais cômodo. Afinal de contas, ela era uma rainha, ela podia estar tranquila e bela, sentada no seu trono, e o mundo que se exploda. Aí vem um outro lado. Eu e você temos uma missão. Deus, Ele não te escolheu, minha irmã, só para estar sentado neste banco. Amém? Amém. Deus, Ele não te escolheu para estar sentado neste banco. Deus, Ele não te escolheu simplesmente para você ficar sentado na frente de uma televisão assistindo novela. Deus, Ele não te escolheu para ficar de papo com o vizinho fazendo fofoca. Deus, Ele não te escolheu para você passar o dia inteiro com o dedinho no Instagram para baixo para cima cuidando da vida dos outros. Deus, Ele não te fez para isso. Deus, Ele deu para mim e para você uma missão específica na qual eu preciso ter coragem de sair de dentro de mim, vencer os meus medos e ir a serviço do outro. Esther, ela foi a serviço do outro. Esther, ela se gastou pelo outro. Esther entregou tudo que ela tinha em salvação de um povo. Por quê? Porque ela entendeu quem era ela entendeu o seu chamado, ela entendeu que ela tinha uma missão. E você? O que você está fazendo pelo outro? Ou será que eu e você continuamos parados, estacionados, só esperando que a bênção de Deus caia sobre a minha cabeça e o resto que se lasque? Deus, Ele não te chamou para salvar só você, meu irmão. Deus, Ele te chamou para salvar você e os seus. E os seus não são só seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido, não. O povo. Tem um povo atrás de nós, esperando uma resposta de amor e de coragem. Na vida de Esther, foi assim que aconteceu. Na minha vida, é assim que acontece. Ou nós encaramos e aceitamos e abraçamos aquilo que nós nascemos para ser, qual é a missão que eu tenho para ser aquilo que Deus quer, ou nós também não daremos frutos. Esther deu frutos. Quando? Quando ela morreu pela sua vontade para fazer a vontade de Deus. Então você também foi essa. Então o Senhor, nessa manhã, Ele já quer te dar uma sacudida no sentido de que eu preciso parar de ter medo de mim mesma. Eu não tenho como fugir de quem eu sou. Eu preciso encarar a minha realidade. Eu preciso trazer para fora e abraçar aquilo que eu trago como verdade na minha vida, ofertar na mão de Deus e olhar além de mim. Existe uma vida além de mim mesmo. Mas nessa hora eu quero que você faça um exercício. Eu quero que você pegue o seu celular. Pega o seu celular aí. E aí, se você tiver um espelho, pode ser um espelho também. O Senhor, Ele coloca no meu coração que assim, não adianta a gente falar de novo do que está fora de mim, se eu não olhar para dentro de mim. Esther, ela entendeu que a grandiosidade do ser mulher começava dentro dela. Esther olhava para a sua vida e para a sua verdade e encontrou sentido no amor de Deus. E se transformou a rainha que o Senhor esperava que ela fosse. Então eu quero que você olhe para o seu rosto agora. Silêncio. Cada uma com o seu celular e olhe para o teu rosto. O Senhor, Ele coloca uma coração de que vai ser um momento de cura. Ó, as mulheres uma arrumando o cabelo, a outra arrumando a sobrancelha, a outra, né, ajeitando óculos, dando lá, né? Mas eu quero que você olhe agora com seriedade. Não é só um celular. É você. Olhe para você. E não fuja de você. Eu sei que às vezes é difícil. Porque a gente olha para o celular e a nossa cabeça começa a viajar, a gente começa a pensar em milhões de coisas.
Mas agora é hora de você se encarar. Porque o Senhor coloca no meu coração que a gente foge de nós mesmos com milhões de coisas para fazer. Por quê? Porque não queremos encarar quem nós somos. Então agora é hora de você encarar quem você é. Olhe neste espelho. Quem não tem celular, não tem espelho, pega assim, ó. Imagina seu rostinho aí na frente, como se fosse um espelho. Mas não deixe de viver. Minha irmã, se você está aqui nessa manhã, é porque o Espírito Santo te trouxe neste lugar. É porque o Senhor ele quer fazer em você. E não tem como fazer em você se você não olhar para dentro de você. Então olhe para a sua verdade. Fale para o Senhor. Olha, Senhor, essa aqui, ó, só eu. Não gosto da minha aparência. Vai falando para Jesus. Jesus está com você. Jesus é seu amigo. Jesus está do seu lado. Ele está dentro de você. Então fale com Jesus agora. Jesus, não gosto disso. Se eu pudesse, eu mudaria isso. Senhor, eu não gosto da mulher que eu sou, da mãe que eu fui, que eu sou, da esposa. Sabe aquele segredo que está no seu coração? Aquilo que ninguém sabe? Fala para Jesus agora. Olha e fala para ele. Fala para ele, Jesus. Aqui estou, Senhor. Com a minha verdade. Peço nessa manhã, Jesus, que teu Espírito Santo recaia sobre mim. E que o Senhor me ajude a me amar, a me aceitar. Como sou? O Senhor ele coloca no meu coração mulheres aqui que têm medo de falar a sua idade, de aceitar a idade que tem. Mulheres aqui que não têm coragem de falar, que estão solteiras ainda, a idade dos filhos. Mulheres que têm vergonha de dizer que são casadas. Mulheres que não gostam da aparência, principalmente a aparência. E o Espírito Santo nessa manhã está sendo derramado sobre mim e sobre você. Então nessa hora, olhando para esse espelho, meu irmão, fale para Jesus e peça para Ele a graça de se amar, a graça de não fugir de você, a graça de aceitar as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades. Sabe aquela resposta que você veio buscar neste lugar, nesse ponto? Fala para Ele agora. E quanto mais sincero você for, você vai percebendo que esse reflexo não é só a sua aparência, mas a aparência do próprio Cristo nesse espelho. Você é reflexo do Cristo, meu irmão. O Senhor, Ele te ama exatamente com isso que Ele está vendo. Isso que está por fora, mas principalmente está por dentro. O Senhor, Ele te ama. Aceite e abrace o amor de Deus nessa hora. Aceite e abrace o amor de Deus neste momento. E peça para que o Espírito Santo não se distraia